Nesse vídeo vou compartilhar com vocês o que eu vivi nos últimos tempos. Sim, eu vi e convivi com a Covid-19 na pele, com os meus próprios olhos, ajudando pacientes e atuando dentro do hospital. E quero compartilhar essa experiência com vocês, principalmente porque nos dias atuais a gente tem que tomar cuidado com as mídias, os lugares que a gente assiste as notícias, porque nem tudo é verdade, nem tudo é a informação precisa. E hoje quero trazer para vocês, quero compartilhar para vocês tudo que eu vi com os meus próprios olhos. Os antigos aqui do canal que me acompanham sempre sabem que aqui comigo é sempre papo reto, é falando a verdade, falando tudo aquilo que realmente eu penso e acredito. E hoje um tema um pouquinho diferente, mas como é um tema que todos nós estamos vivendo no momento, eu resolvi compartilhar. Tenho certeza que isso vai te ajudar de alguma maneira. Então, para quem me acompanha de perto sabe que eu sumi um pouco nos últimos tempos, né? Faz aí uma semana, quase 15 dias que eu sumi do YouTube, que eu sumi do Instagram, simplesmente porque eu não tinha tempo mais para nada, né? Só trabalhava, dormia, comia e trabalhava de novo. O fisioterapeuta intensivista, que é o fisioterapeuta que atua nas UTIs, é uma área da fisioterapia, e esse profissional é responsável pela função respiratória do paciente. É o fisioterapeuta que cuida do ventilador mecânico, que é aquele equipamento que está tão em alta, que a gente ouve tanto falar na mídia. Esse equipamento respira pelo paciente através do tubo que é colocado lá dentro, próximo dos pulmões do paciente. Esse ventilador é utilizado. Quem atua nesse equipamento, quem monta, quem coloca os parâmetros, quem regula novamente os parâmetros através de um exame de sangue, é o fisioterapeuta. É o fisioterapeuta que está junto, auxiliando no momento da intubação. É um fisioterapeuta que auxilia no momento de uma parada cardíaca, também na parte respiratória. Então o fisioterapeuta atua fortemente dentro da unidade de terapia intensiva. E esse emprego acabou caindo no meu colo porque está em alta. Nós temos muitos pacientes de Covid precisando de terapia intensiva nas UTIs e falta tanto leito nos hospitais como também profissionais para trabalhar nessa área, tá? Como está em alta e o emprego acabou caindo no meu colo, eu nem estava procurando algo do tipo, acabou caindo no meu colo e eu resolvi aceitar e topar essa nova experiência. Então eu trabalhei cerca de, deixa eu fazer as contas aqui, 8 dias, eu acho que foi mais ou menos isso, e eu já desisti, eu já saí do hospital. Eu acho que não vale a pena, mas esse é um assunto à parte, não é o foco do vídeo. Vocês podem me perguntar, é verdade que os hospitais estão tendo dificuldade de receber esses pacientes de Covid? E lhes afirmo que sim, é verdade. No hospital que eu estava tem cerca de 40 leitos de UTI só de Covid, fora os outros leitos que são pacientes menos graves, que tem mais um monte, dezenas eu diria. Então a maioria do hospital hoje em dia gira em torno de Covid-19, tá? E são pacientes às vezes nem tão graves, pacientes que nem sempre estão graves, mas que pioram do nada e precisam ser entubados, pacientes parando o coração, tá lá entubado na UTI, recebendo tratamento, mas o coração acaba não aguentando e parando. É uma loucura, tá? Então enquanto você ajuda a entubar um paciente aqui, tem outro paciente parando o coração lá. Então é uma profissão extremamente intensa, tanto cognitivamente por conviver num ambiente tão pesado, mas também porque não dá tempo de você ir ao banheiro, não dá tempo de você beber água direito, de comer muito menos. Então você pode até ter tempo, que o ideal é que você administre isso na sua rotina, que você tenha tempo, mas nem sempre dá, né? Então às vezes você passa o dia inteiro acudindo os pacientes e acaba esquecendo de você mesmo. Então é uma profissão muito intensa e extremamente útil e relevante dentro das UTIs. Qual que é a mensagem que eu quero passar para vocês nesse vídeo, pessoal? De fato, a Covid-19 tem atingido muita gente de forma grave, tá?
a minoria das pessoas desenvolve essa vertente grave da doença. Mas o problema é que o Covid-19 é uma doença que infecta muitas pessoas, tem uma alta taxa de transmissibilidade, e isso faz com que, imagine só, vamos imaginar números. Eu estou imaginando, não estou falando que essa é a realidade, estou imaginando números só para você entender a lógica. No Brasil nós temos 200 milhões de habitantes, tá? Só aqui no Brasil. Vamos supor que 2% só da população desenvolvam essa condição grave da Covid-19. Imagine essa quantidade de pessoas precisando de um tratamento intensivo nos hospitais. Será que vai caber todo mundo? É esse o problema. De fato, é gente chegando no pronto-socorro com falta de ar, tendo que ser entubado às pressas. Às vezes não tem um leito para entubar. Às vezes não tem a droga ou as drogas que utilizam para fazer essa intubação. É de fato um momento muito difícil para a saúde, para os profissionais da saúde, também principalmente para os pacientes. A equipe que existe disponível normalmente não dá conta de atender todo mundo, tá? Falta profissionais, falta medicamentos, às vezes não tem ventilador disponível no hospital para atender todo mundo, certo? Então o paciente tem que ficar lá com uma máscara de oxigênio esperando se porventura surge algum ventilador que ele possa utilizar, né? Então é assim, de fato insano. Nesse último domingo eu fiz um plantão de 12 horas na UTI de Covid-19 aqui de Campinas, em uma das, né, que a gente tem vários hospitais com UTIs especializadas de Covid. O plantão era para ter durado 12 horas, mas a gente acabou trabalhando 13 horas porque era muita coisa para fazer e ficou paciente para ser atendido que não deu tempo de ser atendido. Não dá para atender todo mundo da maneira que daria para ser atendido, certo? Porque de fato é muita coisa, é muito paciente e profissionais da saúde em falta, tá? Então a situação é de fato grave. Para você ter uma noção, depois desse plantão de 13 horas, eu sentei no sofá lá da sala da fisioterapia e você não sabe o que você faz. Se você vai ao banheiro, se você bebe água, se você come, porque você já passou o dia inteiro, mal comeu, mal bebeu água, você não sabe se vai para casa, você fica num estado assim mental de, cara, não sei descrever, sabe? Você fica numa condição mental bizarra de tanto que é pesado o ambiente, de tanto que a situação é grave. E então eu queria compartilhar tudo isso com vocês para falar que eu vi com os meus próprios olhos que a realidade é muito difícil, muito triste. Todos os dias tem paciente morrendo nas UTIs por causa do Covid. Às vezes às vezes 2, às vezes 3, só nesse hospital que eu estava, tá? Eu, Ricardo, não achei que vale a pena, tá? Minha área de atuação é outra, para quem me acompanha de perto sabe que a minha área de atuação é a neurologia, principalmente, uma área totalmente à parte. E eu decidi que não vale a pena me esforçar tanto nesse ponto, me desenvolver numa área nova, sendo que é um trabalho extremamente intenso. Tenho certeza que se eu continuasse aí nessa atuação daqui 10 anos, eu estaria com certeza com ausência de saúde em algum lugar do meu corpo, porque de fato é muito intenso, muito cansativo. Então reservo essa oportunidade aos fisioterapeutas que curtem essa área, que sempre atuaram nessa área e que, apesar da dificuldade do trabalho, amam o que fazem e estão lá pela missão de salvar vidas, tá? Não me vi sendo esta pessoa. Acho que a minha missão está em outra área da fisioterapia, que é essa área que eu falei, da neurologia, que é uma área que eu sempre escolhi, tá? Então o intuito desse vídeo é principalmente compartilhar o que eu vi com os meus próprios olhos, e a conclusão que eu quero que você tire é: não é mimimi, não é brincadeira, não é uma gripezinha, a coisa é grave, é intensa, é desesperadora, tá?
E o que eu posso te dizer? Eu não posso chegar aqui e falar para você, fique em casa e pronto, e acabou, tá? A minha opinião sobre isso é o seguinte: você precisa trabalhar, se proteja, cuide de você, cuide dos seus familiares e vá, tá? Porque eu acho que não tem condições. Se você não tem condição de ficar um tempo em casa, você precisa trabalhar, porque aí a ausência do dinheiro vai causar outros problemas tão graves quanto, né? A fome também mata, a depressão por você perder um emprego, por você ter filhos para sustentar dentro de casa, também mata, né? Então, se você precisa, se você não pode se preservar nesse momento, vá trabalhar, vá fazer a sua parte, vá trazer o sustento para sua família. É isso que eu penso. Eu, Ricardo, penso isso. Se você pode trabalhar de casa, se você pode reduzir a sua exposição a outras pessoas, faça isso. Isso diminui seus riscos de contaminação. Não te isenta. Isso pode acontecer mesmo você estando em casa, porque em algum momento você vai sair, em algum momento alguém da sua casa vai sair, em algum momento vai chegar alguma coisa, uma comida que seja de fora para dentro, que pode trazer coronavírus numa superfície qualquer. Então você não está isento. A solução é simplesmente a vacina. A grande maioria da população estando vacinada, a situação melhora, tá? Enquanto isso, a gente tem feito o que pode. Beleza? Então, para concluir, para fechar a ideia, não é brincadeira, não é ilusão, não é uma mentira. O coronavírus existe, o coronavírus realmente mata muita gente, e a situação é extremamente dolorosa, tanto para os pacientes, tanto para os profissionais da saúde que estão lá dando a vida, se expondo e dando a sua vida, compartilhando o seu conhecimento ali dentro para tentar salvar o máximo de vidas possíveis. Então a ideia desse vídeo era essa. Eu estou de volta aqui no YouTube, de volta no Instagram. Como eu abri mão do hospital, já saí do hospital, como eu disse, eu achei que não vale a pena. Eu estou de volta aqui na produção de conteúdos. O próximo vídeo já vai ser sobre motos e etc, conteúdo que a gente já estava acostumado. Volto com as minhas interações e publicações no Instagram. E também estou retomando os meus atendimentos neurológicos da minha área anterior. Beleza? Eu espero que esse relato te ajude de alguma maneira, te conscientize de alguma maneira, e que a gente tenha força para superar isso juntos. Beleza? Cuide da sua saúde, porque é o que mais vai te defender frente a essa pandemia. É um sistema imunológico saudável, é um corpo saudável, que se alimenta bem, que dorme bem, que faz atividade física, que evita vícios, cigarro, álcool e etc. Porque você pensar em tudo isso com você estando bem é uma coisa, mas na hora que você adoece, na hora que você puxa o ar, o seu pulmão doente não dá conta de fazer a troca gasosa, de trocar oxigênio por gás carbônico, você vai ver o quanto não valeu a pena você não ter cuidado do seu corpo antes, tá? Depois que comprometeu, as chances de reverter é muito difícil. Alguns sobrevivem, mas nem todos sobrevivem, tá? Então, pense nisso, cuide de você, cuide do seu corpo. Não é só se isolar no mundo. Se você cuidar do seu corpo, com certeza você será mais resistente a isso. E, por favor, na hora que chegar a sua hora de ser vacinado, vá lá tomar vacina, porque essa é a nossa única arma realmente efetiva contra isso. Beleza? Um abraço e até um próximo vídeo.